Nossa vinheta top. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença, depois desse desfile dessas mulheres maravilhosas. Sensacional, com produção da Jo, né? E como estávamos comentando agora no intervalo, uma mulherada bonita que representa muito bem nosso estado, né? De maneira geral. E eu estava observando até os amigos, câmeras, o empenho de todos, né? Que até o momento estão todos um pouco ainda... Espero que não prejudique o andamento do nosso quadro, tá? Mas a gente entende. E é uma causa justa, realmente a Jo faz uma produção bacana e os guris sabem pegar o melhor ângulo de tudo. Então, tá certo. Meu parabéns para eles também. Eles adoram, né? Adoram. Mulher bonita é isso aí mesmo, né? Mas a região enaltecendo de maneira geral, né? Tem que realmente, a gente tem... É uma região de mulheres muito lindas, de verdade. Valoriza o programa, eu acho que é uma coisa assim bacana mesmo e a gente que conhece bem a Jo sabe do carinho, do tratamento que ela e do potencial, dá, né? Que eles têm, por isso é tantos anos de sucesso. Bom, mas vamos lá. Doutor, Saúde da Mulher hoje com tema livre e a gente tem várias enquetes, ou seja, pessoas nas ruas que fizeram perguntas para o doutor Bellarmino. Eu já vou começar soltando a primeira enquete, posso? Perfeito. Vamos lá então, roda a primeira enquete para o doutor Bellarmino. Em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo, um abraço para ele, que eu tô com muita saudade, né? E eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Que a minha filha menstruou com 11 anos, veio o fluxo menstrual durante quase 28 dias e usava absorvente noturno 24 horas. E agora, de outubro para cá, não veio mais. Bacana, boa tarde, obrigado. Um beijo também, né? Tô com saudade também. Que legal, né? E muito legal, é um feedback muito interessante. Maravilhoso. E a resposta é o seguinte, a neta está com um problema, com 11 anos, a menina, a garota, ela ainda é criança. Então, ficar 28 dias com sangramento e depois parar, isso vai poder ocorrer até os 21 anos. Não há uma regularidade menstrual para a adolescente. A adolescente ela pode menstruar a cada 28 dias, a cada 40 dias, ou pode ficar 2 a 3 meses sem menstruar e não necessariamente estar grávida. É uma irregularidade mesmo, que com o passar dos anos, geralmente ali em torno de 16, 17 anos, começa a ter uma regularidade em torno de 27, 28 dias com o período de regularização. Então eu diria assim, vamos aguardar que não há nada de anormal, mas naquele período é interessante fazer um hemograma para ver se não tem uma anemia, porque houve uma perda muito significativa de sangramento. Então é interessante monitorizar com a pediatra da menina, né? Para ver se não precisa repor algum antianêmico. É o único, porém, e se não tem muita cólica. Mas o fato de ter vindo abundantemente parar é típico da situação da adolescência. Tá, doutor, aí assim, continuando nessa dúvida aí dela, muitas meninas começam a tomar a pílula anticoncepcional já nessa idade, já a hora que menstruam, para fazer a regularização, tá certo? Não, Suzana, aí é um adendo. Para a menina nessa idade, enquanto adolescente, se tomar anticoncepcional, dos 12 até 17 anos, está contraindicado porque poderá levar a um amadurecimento ósseo muito precoce e as meninas vão ficar com baixa altitude e vão ter um desenvolvimento corpóreo, mamas maiores, quadris maiores. Então, nesse período, existe algo muito semelhante ao anticoncepcional que a gente chama de regularizador. Ele é 1/10 daquela dose mínima. Dos melhores anticoncepcionais que tem no mercado, o regularizador, ele tem somente 10% da dosagem que é apropriada para quem está em desenvolvimento. Se você põe um hormônio muito forte, aquela mulher, essa adolescente ou criança, perdão, ela vai se desenvolver muito mais rápido e vai trazer estria, varizes, principalmente altura. Ela não vai desenvolver como as garotas que a gente acabou de ver aqui agora. Então, tem que ser muito bem ponderado quando iniciar com anticoncepcional, qual o tipo e a dosagem hormonal. Para adolescente é regularizador, que é diferente de anticoncepcional. Muito bem explicado e muito importante. E obrigado pela pergunta, porque são coisas, às vezes pode tomar aleatoriamente o anticoncepcional e não vai resolver, vai prejudicar, vai resolver a situação, perdão, só que vai prejudicar a médio e longo prazo. Lógico. Tá? Vamos lá então, mais uma enquete rodando aí. Eu gostaria de saber, quando entra na menopausa, se não repor hormônio, o que pode acontecer futuramente? Muito boa pergunta, boa pergunta, excelente. A mulher que não faz reposição e quando precisa, ela poderá ter um déficit reumatológico, ela vai poder ter artrite, artrose, osteoporose,
perda da massa muscular, perda da massa óssea, envelhecimento precoce, ou seja, perda do colágeno, queda da libido, perda da motivação. A mulher, ela entra no estado físico que leva ao psíquico, porque ambos funcionam conjuntamente, e ela entra no estado de senilidade, de velhice precoce. Então, tem que ver quanto que falta, e repor não é saturar, não é colocar mais, é só repor aquilo que falta. E tem métodos fitoterápicos naturais, não é necessário, porque o grande medo das mulheres, e com toda razão, é de câncer de mama, ou de ovário, ou de útero. Então, existem no mercado fitoterápicos, esses fitoterápicos, eles repõem aquilo que o corpo precisa, mantendo a mulher ativa, com a autoestima boa, porque o físico vai ficar bacana e a parte mental também. Mas uma dúvida, a gente já falou isso aqui várias vezes, nunca demais a gente também está repetindo, sobre o medo constante das mulheres de tomar algum hormônio, até inclusive os fitoterápicos, em estar aumentando o seu peso, em alguns outros efeitos colaterais que podem vir a acarretar na época de menopausa. Bacana, dúvida pertinente, mas é o seguinte, quando acompanhado, eu vou fazer uma metáfora. Se eu tiver algum problema ocular, e o oftalmologista, um colega, disse assim, você tem que colocar um óculos de meio grau para astigmatismo, hipermetropia, miopia, enfim. E eu vou lá e fazem um óculos com 1 grau, eu só preciso de meio, vai turvar a minha visão, ou seja, eu saturei a visão. Então, esse medo não existe desde que seja monitorada a dosagem hormonal, porque você vai estar repondo aquilo que falta. Então, o processo de envelhecimento é você tentar repor aquilo que está faltando. Então, não é para manter a eterna juventude, mas a eterna qualidade de vida. E o fitoterápico não tem o poder de ocasionar um tumor ou consequências graves que possam tirar a qualidade de vida da mulher. Então, é um temor assim que ele não tem fundamento. Agora, qual o melhor fitoterápico? Porque fitoterápicos são ervas, e essas ervas existem inúmeras. Então, tem que ver qual que se adequa melhor para cada paciente. Tá certo, excelente resposta. Vamos lá, então, mais uma enquete rodando aí. Por que muitas meninas já com 12, 13 anos já têm enxaqueca? Fica aqueles dias da PDPM, ficam na cama. Tem pessoas que eu já conheço que ficavam desde os 9 anos na cama. Obrigado, boa tarde. É a mesma resposta de antes. A TPM, a partir do momento que a menina começa a menstruar, isso não vale para todas, mas para a maior parte já tem retenção de líquido, existe alterações do humor. Então, não é porque está menstruando com 10, 11, 12 anos que não possa ter TPM. A TPM depende do organismo da mulher, ela poderá ter ou não. Quem tem, vai ter já desde o início, dificilmente passa a ter depois de determinada idade. Então, já começa a ter a TPM, o que essa senhora citou. Por que cada vez tem mais? Porque as TPMs os corpos estão cada vez se desenvolvendo mais e os sintomas são mais notórios. Então, principalmente pela retenção de líquido, a mudança de humor, o fator menstrual por si só. A resposta está na própria pergunta, ela mesma colocou, por causa da TPM. Então, alterações que ocorrem na TPM é que dão a enxaqueca. Isso é comum? É frequente para quem tem, porque a gente poderá conversar com mulheres que dizem assim, eu não sei o que é cólica, muito menos enxaqueca. É bem individual de mulher para mulher. Vai de cada organismo, tá certo.